Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muita luz e muita paz, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, pílula especialíssima, gente. Hoje, para poder conversar com você sobre um gigante da alma, um gigante do bem, um gigante entre dois mundos, São Vicente de Paulo. Esse extraordinário padre francês, que viveu em especial entre os séculos XVI e XVII, transformando, o cenário ali na França e principalmente na Europa, extremamente complexo, quando a gente vivia ali o finalzinho ainda da Idade Média, em um ambiente de luz e de paz por causa da sua capacidade de amar. A gente, hoje em dia, vê as associações São Vicente de Paulo espalhados em diversas partes do mundo. Graças a Deus aqui no Brasil tem diversas, inclusive eu sei que muitos escutam as pílulas, e às vezes a gente admira a obra de um ser gigantesco sem conhecer em nada. Por exemplo, no meio espírita, Vicente de Paulo assinou diversas mensagens. Em O Livro dos Espíritos, as perguntas 888 e 888A, tem a sua bênção, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, em O Livro dos Médiuns. Vicente de Paulo, ou São Vicente de Paulo, sempre esteve presente junto à falange do Espírito de Verdade, responsável, junto a Allan Kardec na Terra, pela organização de todo esse manancial espiritual que nós recebemos também na França. Então, gente, falar para mim de Vicente de Paulo é difícil, porque, em tão pouco tempo, um gigante do bem, um homem extremamente bondoso, generoso, sempre teve como admiradores, vejam só, mesmo no meio hostil em que ele encarnou, homens ricos, enquanto ele fazia o bem às crianças e às pessoas pobres. Vicente de Paulo criou as famosas confrarias da caridade na sua época, me falha a memória, primeiro em 1617, meus amigos, que era uma congregação em que as mulheres se reuniam para visitar pessoas enfermas, para poder auxiliar as pessoas em franca necessidade, e com muito carinho sob a sua orientação. Ele tinha uma visão muito grande, Assim como aconteceu com Santo Agostinho, muito tempo antes, mais ou menos 1200 anos antes, Vicente de Paulo, embora amasse muito, ele era muito estrategista, entendendo as mensagens do Cristo, seja simples como as pombas, mas sagaz como as serpentes. Por quê? Ele falava que não basta querer fazer o bem, é necessário saber como fazer o bem. Então ele canalizava as influências que ele tinha junto às pessoas mais ricas e poderosas da França, exatamente para melhorar as condições de vida dos prisioneiros das galés. Imagina, gente, você é prisioneiro com seu corpo literalmente apodrecendo, com micróbios comendo a sua pele, você está acorrentado porque você é um escravo, era o que acontecia na época, E ele tentando interceder para beneficiar as condições de vida dessas pessoas, ele não podia libertá-los, mas pelo menos trazer um mínimo de dignidade. Trabalhou para auxiliar camponeses pobres de todas as formas, era extremamente bondoso, generoso, completamente entregue à caridade. É muito interessante, Eu falo de Vicente de Paulo, eu lembro de Chico Xavier, porque Chico também era assim. Chico também se relacionava com pessoas poderosas de todas as áreas, recebia doações e mais doações. Você sabia que Vicente de Paulo recebeu herança de pessoas ricas e canalizou absolutamente tudo para a caridade? Assim como Chico Xavier. Chico recebeu heranças de muitas famílias ricas e ele canalizava tudo para as obras do bem. Vicente de Paulo, Chico Xavier e tantos outros nunca aceitavam nenhum tipo de doação para si próprios, em benefício próprio, mas sim aquelas que podiam ser revertidas para aliviar a dor do seu semelhante. Então, gente, quando Vicente de Paulo desencarna, só para vocês terem ideia da grandeza desse espírito, esse homem, esse ser espiritual, vai orientar a falange do Espírito da Verdade ali no século XIX, junto a Allan Kardec. Auxiliou nada mais, nada menos do que outro gigante católico, o cura d'Ars, uma mediunidade maravilhosa, segundo a lenda do mundo espiritual, talvez José de Arimateia, aquele que cedeu o manto sagrado a Jesus, reencarnado ali nessa posição, do cura d'Ars, espírito generoso, e tinha a orientação de Vicente de Paulo. Vicente de Paulo foi ser o orientador de ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. Bezerra de Menezes, quando ele estava encarnado aqui na Terra, tanto que o Dr. Bezerra, gente, quando ele desencarna nos anos 1900, e ele começa seu trabalho de assistência
assistência espiritual a todos nós aqui na Terra, quem foi que auxiliou ele no mundo espiritual? Vicente de Paulo. Essa narrativa está lá no livro Dramas da Obsessão, belíssima obra, né, de autoria física de Dona Ivone do Amaral Pereira e psicografia do próprio Dr. Bezerra, contando essa história lindíssima. Vicente de Paulo estava ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que Eurípides Barçanufo, esse espírito de proporções crísticas que viveu na época da gripe espanhola em Sacramento, né? Segundo fala do próprio Chico. Então veja só que espírito gigante que continua trabalhando intensamente no mundo espiritual em favor de todos nós. Então, hoje eu queria render essa homenagem aqui na nossa pílula a ti, Vicente de Paulo. É esse espírito que recebe as nossas doces vibrações, que nos inspira a fazer o bem sem olhar a quem, que nos inspira a não ter preconceitos, mesmo com pessoas que são abastadas, mas que também querem fazer o bem, que nos inspira, né, a levar a luz do Evangelho às almas mais aflitas do mundo sem julgamento. Então, que a bondade divina o encontre sempre, né, onde quer que você esteja, que o Senhor esteja e receba a nossa vibração de caridade, né, de carinho, de gratidão, né, por tanto bem que essa entidade, esse espírito tem feito à Terra. E você, assim como eu, que possamos aprender, não é, meus irmãos, com esses exemplos sagrados desses espíritos nobres. A gente ainda fica perdendo tanto tempo, gente, com besteira, não, apegado à matéria, ai Jesus, que vergonha, não, falando mal dos outros, não é? Deixando de fazer o bem, de cuidar da família da gente, sendo preconceituosos com a questão de sexualidade, cor de pele, parte financeira, olha que loucura, maltratando os animais, olha quanta coisa pequena, gente. Quando a gente para ver exemplos gigantes desses seres de luz nos convidando a fazer o mesmo. Por isso que Jesus falava, né? Aqueles que tiverem olhos para ver, que vejam. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Vicente de Paulo, muito obrigado por ser quem é. Fiquem com Deus, amigos queridos.